Bem, um bom dia para você, principalmente aqueles irmãos que eu não tive a oportunidade de abraçar, de beijar. Fica o meu abraço, que a paz de Jesus que guarda a nossa mente e o nosso coração seja bem contigo, em nome de Jesus, tá? Guardando você de toda ansiedade, trazendo tranquilidade e paz para você. Você recebe? Essa paz é maravilhosa, realmente, né? Vocês creem? A paz do Senhor é maravilhosa. Eu recentemente fiz uma viagem mais longe, né? Estive com a minha esposa em Israel durante 12 dias. Não foi uma viagem que eu programei, na verdade nunca pensei de ir a Israel. Nunca tive assim nenhum anelo. Eu vejo tanto crente dizer, meu sonho é conhecer a Terra Santa. Mas eu tenho que te confessar que eu não tinha desejo nenhum. Mas me aconteceu o seguinte, no ano passado, final do ano passado, estava no Chile, no Jaime, e no encontro da igreja o telefone tocou e era uma irmã lá de Curitiba, e ela falou, o que você vai fazer em maio, do dia 12 ao dia 18, alguma coisa assim, para 18? Eu falei, olha, eu vou estar aqui no Chile, eu estava fechando a agenda de voltar ao Chile. E ela falou assim, eu queria dar um presente para tua esposa, mas eu sei que se eu der para ela, ela não vai aceitar sem você. Graças a Deus, né, que minha mulher. E ela não vai aceitar sem você. Eu falei, qual é a história? Ela me abriu o tema. Eu falei, olha, eu queria dar um presente para ela. O grupo lá do Diante do Trono vai gravar um DVD em Israel. E eu sei que ela gosta muito da música, do louvor desse grupo e tal. Eu queria honrar essa irmã. E eu sei que ela não vai sem você. E qual é a chance dela, então, participar desse presente? Eu falei, conversei com os irmãos, já estava fechando ali. Os irmãos deram amém. E eu, então, depois confirmei com o presbitério. E aí partimos, então, em maio, para encarar essa jornada, né? E vários irmãos depois me escrevendo, dizendo, puxa, Franco, conta pra gente. A pessoa tem a impressão que tu vai para Israel, vai voltar mais ungido, entendeu? Vai voltar mais santo, sei lá. Passa na cabeça das pessoas, né? Que acha que o lugar é especial, acha que todo lugar é santo, né? Eu lembro quando eu estive na casa de Caifás, lá, existe uma escadaria, José, bem ao lado, assim, que é preservada, né? Então, aquela escadaria é original dos tempos de Jesus. Então, tiveram que botar corrente em volta. Por quê? Porque senão cada um passa ali e leva um pedaço da pedra, a lasca da pedra onde Jesus pisou, entendeu? Então, as pessoas têm essa coisa assim, bem forte. E eu vi uma viagem muito boa, de muita palavra de Deus, que o que você traz realmente da viagem é a palavra que Deus te dá, porque o lugar fica lá, né? Mas eu vi muita gente também confusa, vi muita gente orando no Muro das Lamentações, se batizando mais uma vez no Rio Jordão, não sei para quê, entendeu? Confusa, isso é confusão, achando que Deus ouve a oração ali, né? Ali. Eu fui muito anônimo, secreto, assim, mas em algum momento a pessoa descobre, né, que você é pastor, coisa e tal. E aí, quando já descobriu no finalzinho da viagem, eu tive a oportunidade de falar em 2 lugares. Falei no poço onde Jesus ficou, lá na casa de Caifás, e no tanque de Betesda. Mas no tanque de Betesda eu já não ia falar. Eu aceitei falar no poço, mas no tanque de Betesda eu falei, não, irmão, fala. Eu falei, não, vou fazer uma oração. Mas o guia me provocou, Não, tem que orar, porque Deus ouve a oração que faz nesse lugar. Eu não aguento, o guia é judeu. Eu falei, Deus ouve a oração que a gente faz em nome de Jesus, amados. É nesse nome que há poder. Jesus tirou toda essa coisa da terra. Ele trouxe. Jesus, na verdade, nos fez o templo dele, a igreja dele, a casa dele. Tem lugar mais santo que a igreja? Na terra? Tem? Deveria ter, porque é onde Deus habita. Onde é que Deus habita? Em nós ou em Jerusalém? Se é em nós, então o lugar mais santo deveria ser nosso coração, nossa vida. Então aí os caras me irritavam de vez em quando, eu estava meio irritado lá, entendeu? Fiquei irritado. Tem a coisa boa, mas também tem a irritação dessas coisas infantis, débeis, entendeu? Que eu fiquei irritado. Em algum momento eu tive que ajudar os irmãos. Para de ficar orando no Muro da Lamentação, irmão. Dá cabeçada aí, porque daqui a pouco tu vai ganhar um judeu para Jesus e não vai introduzir ele na fé cristã, vai introduzir ele no judaísmo. Daqui a pouco ele vai ficar você está com a fé complicada. É tudo que você remove a pessoa de Jesus é complicado. Ó, pode ser um palitinho, um copinho, uma aguinha. Tirou de Jesus, complicou. Porque a nossa fé é no nome
do Senhor Jesus, é na pessoa de Jesus. A palavra diz que não existe nenhum outro nome pelo qual sejamos salvos, a não ser o nome de Jesus. Nenhum outro nome. Eu estive agora, quarta-feira, retrasada, lá na Igreja Católica, de novo, fui convidado lá, agora um outro padre, uma outra comunidade, lá já na Realengo. E eu falei sobre esse assunto que eu quero conversar com vocês aqui, que é o assunto que começou a borbulhar no meu coração, entendeu? E mesmo no meio dos católicos, que eu amo, a gente tem conhecido padres que realmente estão conhecendo Jesus de verdade, eu não deixo de falar sobre a centralidade de Jesus, porque Jesus é o centro. Qualquer coisa, irmãos, que tentar desviar a tua fé de Jesus, tu grita, porque vai te remover para outro fundamento, vai te levar para outra coisa, entendeu? Nada, ciência, humanismo, nada, não deixe tirar a tua fé de Jesus, nada. Estou falando sério, principalmente quando o final se aproxima, tá? Já tem mulher arrancando o seio antes do câncer chegar. Eu nunca vi fé tamanha como essa. A ciência diz que tem a possibilidade de ter um câncer. Ela vai lá e arranca os 2 seios. Gente, isso é um Deus, cara. Isso é Deus. Ela estabeleceu a ciência como o Deus dela. Falou, está falado. Então você vê o fundamento das pessoas hoje, quais são. E não pode ser assim no meio da igreja. O fundamento da igreja é Cristo Jesus. Esse é o fundamento da igreja. Não tem outro. O fundamento não é Maria, não é José, nem Paulo, é Jesus. Esse é o fundamento. Você diz amém ou não? Eu quero abrir a Bíblia com você no livro do Evangelho de João. Vou ler uma história com você bem conhecida. Essa história está no meu coração. Como eu falei, comecei a compartilhar com meus amados lá, católicos, e queria compartilhar com vocês também. Hoje eu vim aqui quase me oferecendo, né? Liguei e falei, vou lá domingo, com vontade de compartilhar isso com vocês. Então estou oferecido aqui hoje, não fui nem convidado, me ofereci, José. Falei, vou estar com meus irmãos e compartilhar essa palavra. Vamos ler essa história? João 4. É uma história bem conhecida, a história da mulher, de uma mulher. Recebeu um subtítulo aqui, da mulher samaritana. Uma mulher que morava numa província, né? Muita gente fala que Samaria é uma cidade, mas Samaria é uma província. O nome da cidade dessa mulher era Sicar. E ela era uma mulher dessa província. Os judeus, não tinham um bom relacionamento com os samaritanos. Acho que a maioria aqui já sabe. É curioso também dizer que quando você entra em Jerusalém, você vê todo o clima tenso entre os judeus e os palestinos, convivendo, morando até juntos, mas é um negócio muito tenso. Nervoso, a faixa de Gaza ali, aquela coisa nervosa. Mas nos dias de Jesus não deveria ser tão nervoso, mas uma coisa era certa, eles não se davam bem com os samaritanos. Provavelmente porque os samaritanos eram judeus que haviam se misturado, ou seja, casado com uma outra pessoa que não era judeu também, né? Era o casamento misto. Então os judeus eles repudiavam o casamento misto. Quer dizer, casou com alguém que não é judeu, então, e provavelmente essa província tinha essa galera aí do casamento misto, é o que a história defende. Vamos ler? Vamos começar do versículo 1 para ler versículo por versículo e conhecer bem a história, né? Quando, pois, o Senhor veio a saber que os fariseus tinham ouvido dizer que ele, Jesus, fazia e batizava mais discípulos que João, se bem que Jesus mesmo não batizava, e sim os seus discípulos, deixou a Judéia, retirando-se outra vez para a Galiléia. Muito interessante que Jesus não batizava ninguém, né? Eu acho que se alguém fosse batizado por Jesus, esse cara ia se achar mais santo que os outros. Tu vê que Jesus combate tudo que desvia, né? Daqui a pouco ele diz, quem me batizou foi Jesus. Quem batizou você? Foi Pedro? Quem me batizou foi Jesus, cara. Então Jesus não batizava ninguém. Ele botava os discípulos para fazer. Né? Ele botava os discípulos para fazer. Porque o batismo de Jesus era outro. Jesus batiza também, mas não batiza com água. Ele tem um outro batismo. Né?
E esse outro batismo, ninguém batiza, só ele que batiza. Aí ninguém faz isso por ele, entendeu? Deixou a Judéia, retirando-se outra vez para Galiléia. E você, viajando, né, em Israel, você vai conhecer tanto a região da Judéia quanto a região da Galiléia. E você vai ver que o ministério de Jesus na Galiléia ele foi muito intenso. Né? Aquela região de Cafarnaum ali, é um ministério muito intenso. Ali você tem mais história de Jesus na Galiléia. E era-lhe necessário atravessar a província de Samaria. Então, quando você sai da Judéia e vai para a Galiléia, você tem que atravessar necessariamente Samaria. E chegou, pois, a uma cidade samaritana chamada Sicar, perto das terras que Jacó dera a seu filho José. Só lembrando a você que tanto Abraão quanto Isaac e Jacó, eles eram bons em abrir poços. Eles eram bons em abrir poços. Os filisteus eram bons em entupir os poços. Eles eram bons em chegar lá e colocar um entulho nos poços. Então, você tinha lá os Abraão, Isaac e Jacó abrindo, né, as 3 gerações que aprendeu a tirar água, encontrar água, e tinha os filisteus também entulhando, sei lá quantas gerações de filisteus entulhando os poços. Né? Mas aí estava um poço aberto. Né? Estava ali a fonte de Jacó. Muito interessante você, na Terra Santa, você vê muitas fontes, né? Muitas fontes. A fonte de Jacó. Cansado da viagem, assentara-se Jesus junto à fonte, por volta da hora sexta. Eu fico... Era meio-dia. Né? Eu fico imaginando Jesus cansado ali, numa fonte que Jacó, segundo a mulher samaritana, diz que abriu. É um dado interessante você pensar que um dia você faz algo e anos depois o rei do universo se utiliza dele. É uma coisa que eu acho que não passa na cabeça de ninguém, né? Que você vai cavar um poço. Imagina que se ele estivesse cavando um poço, daqui a tantos anos, o Deus Todo-Poderoso vai encarnar, vai vir aqui e vai usar esse poço. Vai sentar aqui na beira do poço, vai ter... Imagina que coisa tremenda. Deve ter sido isso para Jacó depois, né? E nisso veio uma mulher samaritana tirar água. E disse-lhe Jesus, o que Jesus falou para a mulher samaritana? Ele pediu água, dá-me de beber. Bem, aí começa, né? Os discípulos tinham saído, eles tinham ido à cidade para comprar alimentos. E Jesus ficou sozinho ali. Então lhe disse a mulher samaritana, qual foi a questão da mulher samaritana? A pergunta dela. Como sendo tu judeu, pedes de beber a mim que sou mulher samaritana? Ela estranhou o fato dele quebrar aquela barreira. Aquele problema que havia entre eles. Ele pediu água. Como é que você, o judeu, está pedindo a mim que sou samaritana? Porque não se davam bem, né? E como é que Jesus replicou isso? Se conheceras o dom de Deus, diga comigo, se conheceras o dom de Deus, e quem é o que te pede? O que ela faria se ela conhecesse o dom de Deus e conhecesse aquele que estava pedindo? O que ela faria? Pediria e ele te daria, não daria qualquer água não. É uma água diferente. Qual água que ele daria? Água viva. Não é aquela água viva da praia não, tá, irmão? O pessoal tem que ler aqui, água viva, pensa que é aquela água viva. Te dá água viva para te queimar toda, mulher. Não, Jesus não está falando dessa água viva, ele está falando da água viva. A água que a gente vai vendo qual é o poder dessa água que Jesus está se referindo. Que água é essa? Vamos ler? Ele segue dizendo, ela respondeu-lhe ela, Senhor, tu não tens com que atirar e o poço é fundo. Onde, pois, tens água viva? Vai ver que ela pensou que era uma água diferente, né? Água mineral diferente, água viva. Então, tem lá no norte tem um refrigerante chamado Jesus. Dizem que é ruim pra caramba o refrigerante, mas o nome dele é Jesus. É rosa, eu já vi, é rosa. Denise não gostou não, ela falou que é ruim. Por isso que eu estou na opinião da minha mulher. É ruim ou bom, Cidinho? Ó, tá dividiu o sinédrio aqui, Carol. Você gostou e o resto do pessoal não gostou. Ih, olha lá, Carol não gostou. Bem, água viva ela queria. Ela perguntou, onde é que você vai tirar? Tu não tem poço, tu não tem corda, onde é que tu vai tirar essa água?
És tu, porventura, maior do que Jacó, o nosso pai que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, e bem assim seus filhos e seu gado? Por acaso tu é maior que ele para dar água para mim, essa água viva? E afirmou-lhe Jesus: quem beber dessa água, a que água que ele está se referindo? Água do poço. O que acontece? Tornará a ter sede. E é verdade. A gente está aqui cheio de água, a gente bebe, mas tem sede, bebe, daqui a pouco bebe de novo, bebe e bebe. Mas Jesus falou uma outra coisa. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, a tal água viva que ele se referiu, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Bem, ele agora começa a falar mais da água, né? Ele começa a explicar que aquela água não é água comum, a água que ele está propondo para ela. Quem já foi aqui bom de cerveja? Cara bom de cerveja. Tu já foi bom de cerveja, irmãzinha? Nem parece, graças a Deus. Graças a Deus, Deus te libertou. Bem, deixa eu te contar uma história. Quando eu conheci Denise, na verdade, quando eu conheci Denise, não. Quando eu conheci a casa do meu sogro, eu pensei assim, estou no paraíso. Porque o caminhão que abastecia a padaria, terminava de abastecer a padaria, ia para a casa do meu sogro, abastecia a casa do meu sogro. Que inclusive reconciliou com Jesus. O Severino está bênção pura. Está afiado com Jesus. E ele, quando eu cheguei e vi a casa do meu sogro, cheio de caixa de cerveja, eu falei, é aqui que eu vou ficar. Aqui é meu lugar. Aqui é meu lugar, nem saio, nem vou me mover. Nenhum. Bem, quem bebeu cerveja já deve ter parado para pensar, como é que alguém consegue beber tanta cerveja? Eu estou falando de cerveja, quem bebe, né? Não estou aquele cara que toma 3 copinhos para matar a sede, não. Eu estou falando bebedor de cerveja, aquele cara que bota uma caixa, enche a mesa, esvazia a mesa, bota outra caixa, aí bebe tudo e passa de manhã, às vezes até a noite, fazendo o quê? Bebendo. E era assim a casa do meu sogro, bebendo. Eu costumava dizer que é igual festa de índio, só termina quando tem briga. Porque enquanto não tiver briga, a gente está bebendo. E de vez em quando a briga rolava, porque a contenda é certa. Né? Bêbado é fogo. Bêbado em algum momento vai arrumar encrenca com alguma coisa. Entendeu? O bêbado ou chora, ou faz palhaçada, ou briga. Não tem opção. E aí eu ficava impressionado de pensar assim, cara, se fosse beber para o corpo, ninguém beberia mais do que 3 copos de cerveja. Porque é assim com a água. Mas a pessoa que bebe desse jeito, ela não bebe para saciar a sede do corpo. Ela bebe para saciar uma outra sede. Ela tem uma outra sede que ela quer resolver. E aí não tem cerveja que resolva. Não tem cerveja que resolva. E muita gente também faz isso com outras coisas, não só com a cerveja. Tem gente que é droga. E se droga, que você olha assim e fala assim, meu Deus, como é que alguém pode desejar tanta droga? Porque ele quer resolver um problema, ele quer matar uma sede dele. E assim com várias outras coisas. E eu posso dizer para você, essa mulher era sedenta. Ela não tomava cerveja. Talvez até bebesse outro negócio lá. Mas ela tentava saciar a sede dela de outra forma. Vamos ver como é que ela tentava saciar a sede dela? E disse então a mulher a ele, versículo 15, dá-me dessa água para que eu não mais tenha sede, nem precise vir aqui buscá-la. Então a mulher pediu água a ele, e Jesus então falou, vai lá, vai, chama teu marido e vem cá. E o que ela te falou? Ela falou, eu estou livre e desimpedida. Eu até acho. Não, ela falou, eu não tenho marido. Eu até acho, é um achismo meu, me perdoa a minha fraqueza. Eu acho que essa mulher se sentiu cantada por Jesus, é a minha impressão, tá, amados? Não, verdade. Porque ele pede água, ela já começa a dizer, como é que tu, judeu, falando que samaritano, não sei o quê. Começa essa conversa fiada. Daqui a pouco ele diz que vai, ele falou assim, olha, se você soubesse, conhecesse o dom de Deus, e soubesse quem te pede água, tu pediria água e ele daria água viva. Ela, opa, água viva, que negócio é esse? Aí começa de novo, mas como é que tu vai me dar água viva? Tu não tem poço, não tem corda, não tem nada. Tu por acaso tu é maior que Jacó? Maior que Jacó? Aí ele insiste, falou, se alguém beber dessa água, volta a ter sede. Mas quem beber da água que ele der, jamais terá sede de novo. Então ela falou assim, quero água.
E ele falou assim, tá bom, vai lá, chama o teu marido. O que ela falou? Livre e desimpedido, não tenho marido. E Jesus então detonou ela aqui. O que Jesus diz para essa santa? Ele falou assim, você falou bem, você falou a verdade, bem disseste, não tenho marido. Por que você não tem marido? Eu vou te falar por que você não tem marido. Porque 5 maridos tu já tivestes. E esse que está agora contigo, que está com você, não é teu marido. Aqui a conversa muda a prosa, né? Mudou o rumo da prosa. Acabou com ela. Mas, ao mesmo tempo, entrou na área mais carente dela. Você vê que o problema dela era uma sede também. Ela já teve 5 maridos. 5. E o marido que ela estava vivendo naquele momento não era dela. Então, quando ela falou, estou livre e desimpedida, eu falei, está mesmo, livre e desimpedida mesmo. Porque o marido que você tem agora é teu. Porque marido você já teve. 5. 5 maridos. Que disposição, meu. 5 maridos. E agora estava com o marido que não era dela. Uma vida sedenta. Eu falei, como é que é a leitura que eu faço? É assim, é uma mulher que tenta resolver a sede dela em homem. Ela acha que o homem resolve. Tem o contrário, tem homem que acha que o problema dele é mulher. Tem cara que pega tudo que é mulher e vai embora. Ó, Salomão teve 1000 mulheres, gente. Brincadeira, a mulher samaritana perto dele ficava de bobe. 700 esposas, 300 concubinas. Imagina que homem sedento. Oi? Não é verdade? O homem via beleza. E Salomão dizia, ele escreve isso, ele fala, eu tive o melhor. Ele não só bebia os melhores vinhos, ele teve as mulheres mais lindas que ele pôde ter para ele. Isso é uma sede humana. Eu conheço gente que tenta matar a sede de outro jeito, não é só com sexo, nem só com cerveja, nem só com... Tem gente que tenta matar a sede com o trabalho. Você já viu gente que trabalha igual doido? Trabalha... Porque... Aí você diz, pô, meu nome é trabalho, Moreira Franco. Nada, teu nome é sedento. Você é um homem sedento, tenta matar a tua sede e acha que o trabalho resolve. Tem gente que já está na 5ª faculdade. Acha que o conhecimento vai matar a sede. Está na 5ª já. Tu olha para a pessoa e vê a pessoa vazia. Tu vê a pessoa sedenta. Você olha para a pessoa e vê a pessoa sedenta. Amado, essa passagem aqui ela é espetacular. Porque é impressionante como as pessoas sedentas mesmo, elas se aplicam, elas se aprofundam naquilo que elas acreditam que vai resolver o problema delas. E tem coisa que leva para um cativeiro X, outro leva para um cativeiro Y, mas a pessoa vai ficando no cativeiro. Porque ela vai se metendo num negócio que não resolve. Tem gente que come e não para de comer. Tem gente que bebe e não para de beber. Ah, mas a ciência diz que é tudo compulsivo. Eu digo, é tudo sedento. Compra. Tem gente que se realiza comprando. Realiza comprando. O problema, irmãos, é que tudo que você tem demais, em algum momento dá ressaca. Tudo sair da ressaca e dá sede, torna a ter sede de novo. Foi o que Jesus falou. Você resolve no momento, mas torna a ter sede de novo. Se entregou ao sexo, mas daqui a pouco vai ter sede de novo. Se entregou à droga, vai voltar. O que você escolher, vai ter sede. O que vai resolver o problema do teu coração é água viva. E como é que essa água viva resolve? Ela é tão... Olha o que Jesus falou sobre a água viva. Ela falou assim, ó, não apenas mata a tua sede, mas tem algo mais da água viva. Qual é? Essa fonte, essa água que você beber, ela vai fazer em você uma fonte a jorrar para a vida. Eu quero marcar isso no teu coração. Eu quero que isso seja marcado no teu coração. Que é assim, ó, amado. A água que você bebeu, alguns beberam da água de Jesus. Bebeu água viva ou não bebeu? Quem bebeu da água viva? Com qual propósito você acha que Deus te deu água viva? Só para matar a tua sedinha? Mas para tornar você uma fonte a jorrar para a vida eterna. Esse é o ponto que eu quero marcar. Tá? É um propósito da água que você bebeu. Porque eu estava pensando, inclusive eu estava orando agora sentado aqui, os irmãos louvando o Senhor e tal, estava falando, Senhor,
por que tanta gente já bebeu dessa água e hoje parece que nunca bebeu dessa água? Eu conheço gente que já bebeu dessa água. Eu sei que o filisteu já entulhou a fonte. O filisteu vai entulhando a fonte e vai secando. Mas por que tem gente que em algum momento está dessedentado mesmo, encontrou em Jesus tudo e daqui a pouco está procurando de novo, como se Jesus não fosse a fonte? Algo está muito... Jesus não mentiu. O que ele falou é verdade. Você crê que Jesus fala a verdade? Aquela água é suficiente. Mas por que em algum momento a gente mata a sede e em algum outro momento a gente parece que está buscando de novo matar a sede? Se ele já resolveu o nosso problema. De verdade. Eu fico assim, eu falei, Senhor, alguns estão entulhados, eu sei que tem gente aqui entulhada, aqui com a fonte entulhada, que o filisteu já colocou. O filisteu é uma figura do diabo, mano. Do maligno, entendeu? O filisteu é uma figura do mundo. É que, na verdade, a gente começa a viver, e é muito interessante, a gente sofre ações, sofre. Eu sofro e você sofre. E muitas vezes a gente reage mal a algumas questões da vida. E nessa reação a gente permite o entulho entrar, entendeu? Você fecha o teu coração. Alguém te machucou, você fecha o coração. O outro te feriu, você fecha o coração. O outro não sei o quê, fecha o coração. E outra coisa que o irmão às vezes nem feriu voluntariamente, mas você fecha também para ele. Às vezes foi sem querer. Às vezes nem te feriu. Às vezes o irmão quis tratar você, te corrigir, mas você se achou ferido. Fecha o coração também. Então as pessoas começam a se entulhar, a receber o pacote do diabo. Porque é assim, irmãos, olha, todo dia nós somos desafiados a viver com o coração aberto. E todo dia nós somos tentados a fechar o coração. Porque sempre tem uma coisa que nos entristece, que a gente acha que é abuso, que a gente sabe abuso, a gente vai e fecha. Entendeu? E vai fechando. Porque essa fonte, ela para jorrar para a vida eterna, o coração tem que estar aberto. Eu vou provar isso para você. Na Bíblia. Jesus segue conversando com a mulher. Aqui eu acho que vale a pena ouvir, porque aí fala de Jerusalém, fala de tudo, né? Ele diz assim, Senhor, disse-lhe a mulher, versículo 19, vejo que tu és profeta. Mudou o assunto, né? O tom mudou. Eu vejo que tu és profeta. Aí ela começa a abrir o coração agora para as questões religiosas dela, espirituais. Ela também tem um questionamento. Qual é o questionamento dela? Nossos pais adoravam nesse monte. Vós, os judeus, entretanto, dizeis em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Talvez também seja outro motivo de litígio aqui. Os estudiosos dizem que é aquele casamento misto, mas aqui também pode ser um motivo de litígio. Qual é? O lugar da adoração. Né? De repente, ela é um povo que vem de uma origem que diz que o lugar de adorar é aqui. Aí, mas os judeus estão dizendo, os outros estão dizendo, é de lá que vem a adoração, Jerusalém, o lugar da adoração. E Jesus falou o que para ela? Disse-lhe Jesus, mulher, podes crer-me, que a hora vem quando nem nesse monte e nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não conheceis, vós os samaritanos. Nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem de onde? Dos judeus. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes o que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. E ela disse, eu sei, respondeu a mulher, que há de vir o Messias chamado Cristo. Tu vê que ela já tinha também a semente. O evangelho, como diz, que foi pré-anunciado a ela. Veio o Messias. Ela sabia. Há de vir o Messias. Há de vir o Messias, chamado Cristo. E quando ele vier, nos anunciará todas as coisas. Disse-lhe Jesus, eu o sou. Eu que falo contigo. Misericórdia, que tremendo isso aqui. Né? E nesse ponto os discípulos chegaram. Sempre chegam os discípulos na hora para atrapalhar. Mas Deus, ele deu ali para ela, anunciou, se apresentou para ela. Espetacular, gente, espetacular. Essa mulher, ela saiu daqui e foi para a cidade dela. E o que ela fez? O que ela fez na cidade? Ela anunciou, gente. Você vai ver que aqueles primeiros samaritanos convertidos a Jesus foi por causa dessa mulher. Jesus não foi a Samaria. Naquele momento ele estava no poço. Os discípulos entraram em Sicar para comprar alguma coisa. Mas ele passou. Mas aquela mulher fez toda a diferença. Ela foi lá e anunciou Jesus.
Ela creu no que Jesus falou e anunciou. Depois a multidão veio ouvir Jesus e já diziam assim, nós cremos agora não porque você falou. Nós já cremos agora porque de verdade é ele mesmo, é ele que está falando, a gente pode ouvir e pode ter testemunho dele. Que maravilha isso aqui. E eu fico maravilhado também de ver que Jesus quebrou todo aquele estigma, aquela coisa de lugar, de adoração. Jesus realmente quebra o lugar. Né? Pedro não disse para onde iremos nós. Quando Jesus despediu todo mundo, ele não disse para onde, ele falou, para quem iremos nós? Se só tu tens a palavra de vida eterna. Tem muita gente que tem dificuldade de reunir num lugar desse, porque acha que esse lugar não é santo. Tem dificuldade, acha que não, lá não é igreja, é um cinema. Gente, igreja somos nós. Igreja somos nós, é que somos a igreja. Onde houver, disse Jesus em Mateus 18, 2 ou 3 em meu nome, ali estou. Não estarei não, mamãe. Estou. Ele me disse estarei. Eu falei, estou no meio deles. Ali estou. Onde? 2 ou 3 em meu nome se reunir. É assim que Deus quer a sua família. Ele quer morar em nós e quer que a gente esteja com Ele em relacionamento pleno e total. E Jesus deu a solução para isso. Qual é a solução dele? A água viva. Você diz amém ou não? Você diz amém? Então vamos andar mais um pouquinho aqui na Bíblia. Tu já está em João, vai para João 7. Vai para João 7 e nós vamos ver no Evangelho de João 7, versículo 37, um outro momento de Jesus falando dessa água. E eu quero fortalecer o que eu já falei com você até aqui, no teu coração, em nome de Jesus. Versículo 37, quantos encontraram? No último dia, o grande dia da festa, levantou-se Jesus e exclamou o quê? Se alguém tem sede, vem a mim e beba. O tema de novo a sede, né? Opa, mais uma vez, se alguém tem sede, vem a mim. Era uma festa religiosa, num lugar religioso, na Terra Santa. Festa religiosa num lugar religioso. Como é que alguém pode estar sedento? Se está todo mundo teoricamente pleno. Como é que alguém pode ter sede na Terra Santa, num lugar religioso, numa festa religiosa? Teoricamente não tem ninguém com sede. Está todo mundo dessedentado, mas Jesus olhou e viu os sedentos. Jesus é tremendo. Jesus conhece sedento. Eu fico imaginando quantas vezes ele me viu enchendo a cara de cerveja, ou me prostituindo. Quantas vezes eu olhei e falei assim, cara, esse homem tem sede. Esse é um miserável sedento, ele precisa de mim, precisa beber água viva. Ele precisa provar da água viva. Esse homem tem sede, olha para ele. Quantas vezes ele me viu ali sedento? Sedento. E ele diz, quem tem sede faz o quê? Vem a mim e beba. Jesus agora chama para ele. Falou, é em mim que vocês vão beber. Ele já tinha dito à mulher samaritana. Tu me pede água que eu te dou água viva. E ele está dizendo, vem a mim e beba. E quem crê em mim, diz quem crê em mim. Ele diz, quem crê em mim, como diz a Escritura, e foi muito bom, porque eu pude andar lá com os católicos sobre o que a Escritura fala sobre Jesus. O que a Escritura fala sobre Jesus? Fala em primeiro lugar que ele é Deus. Vocês dizem amém ou não? Ele é Deus. Ele é Deus, ele encarnou, ele foi gerado numa virgem. Essa virgem, diz a Bíblia, não fez sexo até que ele nascesse, porque depois fez, obviamente, Jesus tinha irmãos. A Bíblia diz que Jesus tinha irmãos e irmãs. E a Bíblia diz que ela não conheceu o homem, está escrito. Então, não apenas ela teve filhos, ela não conheceu o homem até que Jesus nascesse. Ele nasceu, ele foi criado, ele nasceu e já sofreu perseguição no ventre, foi rejeitado no ventre, foi caçado de morte quando criança, foi exilado para o Egito, foi para o Egito logo menino, para se cumprir a Escritura, mas foi também perseguido. Mataram crianças por causa dele. Voltou, foi morar num lugar muito peba, chamado Nazaré, que tinha até um ditado sobre Nazaré. Qual era o ditado? Pode vir alguma coisa boa desse lugar? As pessoas têm medo, têm vergonha do lugar onde moro hoje. Tu vê? Mora onde? Eu sei porque eu cresci numa favela. Então,
Eu sei como é que é o negócio. Quando o pessoal perguntava onde eu morava, primeiro que era um bairro desconhecido, da Zona Oeste, Magalhães de Baixo, para pensar. E qual é o nome da favela? Curral das Éguas. É uma coisa maluca. Pô, cara, tu vai dizer que mora no Curral das Éguas, Magalhães. Primeiro, quando tu fala Magalhães de Baixo, ninguém conhecia. Magalhães de Baixo. Fica onde? Eu sei que dizer. Realengo, lembra de porque Realengo é famoso. Ficou famoso, Benito de Paula falou, eu não moro em Realengo, mas confesso. Benito de Paula cantou, Benjó também, né? Cantou. E aí cantou, deixou Realengo famoso. Vila Militar ficou famosa também, porque era a Vila Militar, lugar do Exército. E entre a Vila Militar e Realengo estava o quê? Magalhães de Basto. Misericórdia. Tinha carioca velho que não sabia onde era Magalhães. Magalhães, aí você tinha que dar uma curva, inventar como você queria ser verdadeiro, falava. Como você não mentia, né? Dizia que morava em Copacabana. Né? Era mais maneiro, mais famoso e tal. Porque as pessoas. Mas Jesus nasceu, foi criado num lugar chamado Nazaré. Cresceu ali até os 30 anos. A Bíblia diz, e nós cremos, porque ele diz que tem que crer segundo a Escritura, que ele não pecou. Não pecou. Que ele foi ungido para desfazer as obras do diabo. Que ele curou os enfermos, expeliu demônios. Ele deu vista aos cegos. Ele fez o surdo ouvir. E não apenas ouvir. Tem um texto de Marcos que diz que o cara era surdo, começou a ouvir, já começou a falar. E o cara ficou impressionado de ver, cara, como é que pode? Ele faz os milagres dele muito perfeito. O surdo começou a falar, pô. Porque se um surdo começar a ouvir agora, ele tem que aprender a falar. Tem que aprender. Mas Jesus fazia essa coisa assim inteira, integral. Ressuscitando mortos, perfeito. Mas ele também morreu, diz a Bíblia. Foi crucificado e morto. Mas não foi morto porque os homens são maus, pegaram Jesus. A Bíblia diz que ele se entregou. Ele falou, a minha vida ninguém toma. Eu voluntariamente a dou. Ele entregou porque ele quis entregar. Eu não sei se você já parou para prestar atenção na morte de Jesus. Jesus foi agonizando, 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 mas chegou a hora que ele deu um brado e falou, está consumado. Eu entrego nas tuas mãos o meu espírito. E morreu. Mas quem morre assim? Quem é que decide a hora que vai morrer? Você acha que Jesus era fraquinho, morreu antes de todo mundo? Jesus era muito forte. Ele era carpinteiro e andava aquilo tudo a pé, percorrendo todas as cidades e todas as aldeias. Está escrito. E ele entregou voluntariamente, ele marcou a hora da morte dele. Ele disse, agora eu entrego, vou, e foi. Quando os soldados procuraram quebrar os ossos dele lá, as pernas para ele morrer, já descobriram que ele estava morto. Alguém pode achar que ele era mais fraquinho que os outros. Eu posso te garantir que ele era mais saudável que todo mundo ali. E ele morreu. Morreu uma morte que não é legal. Você sabe que a morte de Jesus não é legal. Na lei do homem, ela podia ser justa, porque ele foi substituído lá por Barrabás. Mas ele quebrou. Jesus, na verdade, a morte de Jesus contrariou uma lei espiritual. Qual a lei espiritual? A alma que pecar, essa morrerá. E Jesus, sem pecado, morreu. E por conta disso, porque ele não deveria ter morrido, o que aconteceu? O Pai o ressuscitou. O Pai tomou e falou assim, você não pode morrer, porque a alma que pecar, essa morrerá. Você não pecou, tu vai viver. E Deus, com isso, recebeu o sacrifício de Jesus. Recebeu. Ele considerou o sacrifício de Jesus perfeito. Então, a ressurreição de Jesus, que é o Evangelho, não pode só falar da morte, tem que falar da ressurreição também. Diz o quê? Diz que ele foi aceito, diz que ele era justo realmente, que ele não poderia morrer, era justo de fato. Então, o sacrifício foi aceito, porque era um cordeiro santo, um cordeiro puro realmente. Então, ele traz de volta a vida. E não apenas isso, ele foi recebido na glória. Ele foi glorificado. Você diz amém ou não? Foi recebido. Ele não apenas foi vivificado. Deus o tomou e o recebeu na glória e disse, agora todo joelho vai se dobrar e toda língua vai confessar que tu é o Senhor. Para a glória do Deus Pai. E assim é, de acordo com a Escritura. E Jesus falou assim, quem crê em mim, conforme a Escritura, o que vai acontecer? Quem crê em mim? Do seu interior fluirão o quê? Amados, eu gosto dessa palavra,
rios. Diga rios. Diga rios. Rios. De água viva. Mas são rios. Está no plural. Ele está dizendo que essa fonte dentro de nós, esse rio, não jorra só para uma direção. Não é um rio que vai só em direção aos teus filhos. Ah, para meus filhos eu faço tudo. Não, é um rio que vai também em direção à tua sogra, teu sogro. Não, porque às vezes tem disposição para uns, né? Amar uns e não amar outros. É um rio que corre em várias direções. Vai para o teu trabalho, vai para a faculdade, são rios de água viva. Rio. Jesus não está falando de um riozinho. Ele está falando de uma fonte que forma rios. De água o quê? De água o quê? Então ele confirma o que ele já tinha dito. O que ele falou anteriormente? Aquele que beber a água não só mata a sede, mas se torna uma fonte a jorrar. Você diz amém ou não? Você está me ouvindo? Está me compreendendo? É assim, ó. O mistério é esse. Jesus mata a tua sede, mas ele quer que você seja uma fonte. Ele quer que de você saiam rios. Rios e rios de água viva. Uma fonte a jorrar, como ele falou, para a vida eterna. Versículo 39 diz o quê? Isso. Porque eu podia te perguntar, como é que vai ser esse negócio, Franco? Como é que essa fonte? Essa fonte está aqui escrito. Isso ele disse com respeito a quem? Ao Espírito Santo. Não é isso? Até aquele momento não fora dado. Por que até aquele momento o Espírito Santo não tinha sido dado? Está escrito. Porque Jesus ainda não tinha sido glorificado. Então, outra coisa interessante. Ao ser glorificado, ao ser recebido na glória, agora o Espírito Santo poderia vir. Ele mesmo disse aos seus discípulos, falou, não vou deixar vocês órfãos. Eu não vou deixar vocês órfãos, eu vou para o meu Pai. E quando eu for para o meu Pai, o Espírito virá, o Consolador virá. Olha que coisa linda, Consolador. Diga Consolador. Amado, Consolador. Agora, aí quando a gente entra, então, entende que água viva é essa, aí a gente fica maravilhado. Porque ele não está falando de qualquer coisa. Não é uma experiência, não é uma força, como os testemunhos de Jeová dizem, não é uma força. Que força, mano? Ele está falando da própria essência dele, é o Espírito dele em nós. É o Espírito Santo que é Deus. Diga comigo, o Espírito Santo é Deus. Diga, o Espírito Santo é Deus. Diga, o Espírito Santo é Deus. Agora diga comigo assim, Deus é amor. Eu gosto sempre de falar isso. Por quê, Franco? Porque Romanos 5,5 diz que a esperança não confunde, porque o amor de Deus, ele nos foi outorgado, o Espírito, ele é derramado em nós quando o Espírito Santo nos foi entregue. Então, quando o Espírito Santo veio sobre nós, de verdade, e a importância dessa fonte está sempre desentulhada, desse rio está sempre jorrando, o Espírito Santo, amado, é amor purinho, amor puro. Você diz amém? Diga, o Espírito Santo é amor. O Espírito, aí flui, é o amor que flui, é o amor que flui, que flui. O coração não pode estar fechado para isso. O coração, a gente canta canções, irmãos, que seria impossível a gente ser verdadeira. Hoje a gente cantou de novo, mais uma canção aqui, falando, acho que foi o projeto de Deus, né? Tu és Deus de graça e misericórdia, minha vida é a grande razão do meu existir, do teu. A tua vida é a grande razão do meu existir. E como eu te amo. Irmão, você já viu quantas canções falam que a gente ama a Deus? Tem canções fortíssimas. Tem um do Marcos Witt que diz, eu te amo mais do que a mim mesmo. Quando eu canto isso, eu fico assim, meu Deus, que seja verdadeiro. Não, tem canções que falam do amor, mas isso é impossível sem o Espírito Santo. Pedro tentou dizer isso sem o Espírito Santo. Pedro falou com Jesus, olha, eu estou contigo, darei minha vida, por onde tu for eu vou e eu morro por você. Eu estive lá na casa onde Pedro negou Jesus, na casa de Caifás. Andei por ali, fiz umas estátuas de Pedro meio assustado. Falei, cara, esse lugar é especial mesmo, cara. Que teve...
Fiquei imaginando a cena ali. De Pedro indo atrás, né? Achando que ia dar a vida para Jesus. A família já tinha cortado a orelha de Malco, tinha sido repreendido e tal. E entra lá naquela casa de Caifás e ficaria, daqui a pouco começa aquele confronto com os empregados. E aí, aquilo que Jesus falou com ele, você, Pedro, antes que o galo cante, tu vai me negar. Aí tu fica assim, meu Deus. O homem achava que amava Jesus mais do que a própria vida. Por ti eu dou minha vida. O que é por ti eu dou minha vida? Eu te amo mais do que a minha vida. Mais do que o meu ser, diz a canção do Marcos Witt. E Pedro manda que eu te amo. E Jesus falou assim, Pedro, não sabe de nada. Porque a gente pensa que pode fazer algo sem o Espírito Santo, gente. E não foi só Pedro, não, deixa eu te ajudar. Todos os outros que não aparecem, aparece uma frase, e todos disseram a mesma coisa. Todo mundo diz, Pedro era o mais falante, o mais sanguíneo, colérico, bocão. Mas os outros, juntamente, falaram, nós também, Senhor. A gente está junto aí nesse negócio. Tamo junto, hein? Tamo junto. Hashtag tudo. Tamo junto. Pode ficar misturado, nada vai acontecer. Jesus ficou sozinho. Um traiu, outro negou e todo mundo desapareceu. Fugiu geral. Você olha e diz assim, como pode? Esses homens viram tantos milagres. Queridos, nenhum deles tinha recebido o Espírito Santo ainda. Nenhum deles tinha recebido. Eles ouviram falar do Espírito Santo, mas não tinham recebido porque Jesus não tinha sido glorificado ainda. Tinha que Jesus morrer, ressuscitar e ser recebido na glória. Aí o Espírito Santo viria e veio no dia do Pentecostes. Aí veio para todo mundo. Aquele fogo puro. Depois do Pentecostes, aí os caras encaram a espada, morrem por Jesus, apanham por Jesus. Depois do Espírito Santo. Só com o Espírito Santo, nossa vida pode dizer assim, Senhor, eu te amo. Do contrário, é palavra qualquer, vã. Só o Espírito Santo pode nos sustentar no amor verdadeiro. E até dos maridos, com suas esposas. Tem garota aí que está arriscando tudo, quer cair na mão do incrédulo. Vai, filha. Mas esse homem nunca dará a vida por você. Nunca. O marido deve amar a esposa como Cristo amou a igreja e deu sua vida por ela. Não é esse o mandamento para nós, maridos? Como é que o marido vai ser fiel a esse ponto sem o Espírito Santo? Como? Impossível. O Espírito Santo é que é o amor de Deus na nossa vida. É Ele que faz toda a diferença. Ele é que é a água viva dentro de nós. É Ele que vai fazer esses rios jorrarem, brotarem com força. É o Espírito Santo. Sem o Espírito Santo nós estamos falidos, destruídos, secos, mortos. Vai ser só discurso. Vai ser só dizer assim, eu não abro mão, estou contigo. Pode acreditar. Conversa fiada. Pode chegar no altar e dizer, estou contigo na tristeza, na alegria, na fome, na abundância, até que a morte nos separe. Conversa fiada, lá adiante tu vai dar curva, tu vai quebrar a tua palavra, porque sem o Espírito Santo você não consegue sustentar a tua palavra. Sem o Espírito Santo nós não somos nada. Vamos falar como Pedro disse, por ti dou minha vida. E daqui a pouco a gente está metendo o pé e fugindo e saindo fora. Nossa única chance é o Espírito Santo. Quantos podem dizer amém? Ele não só mata a nossa sede, ele faz com que a gente seja uma fonte a jorrar para a vida eterna. Ele diz, ele vem na nossa vida e nos transforma em rios. Aí, o que é lindo e maravilhoso? É lindo e maravilhoso que nos foi dado porque Jesus foi glorificado. Toda vez que alguém é batizado com o Espírito Santo, eu digo, Jesus foi glorificado. Jesus foi recebido na glória. E porque Jesus foi recebido na glória, tu pode ser batizado com o Espírito Santo, falar em língua, sapatear, você pode receber o Espírito Santo. Não é por teu mérito que você recebe o Espírito Santo. Jesus não tem gente que nem é batizado com o Espírito Santo porque acha que tem que ser mais santo. Ih, garoto, tira esse pensamento da tua cabeça, meu filho. Você está equivocado. O Espírito Santo não é mérito. Ele não veio a nós por nosso mérito, ele veio porque Jesus foi glorificado. Jesus falou assim, vocês são maus. Vocês sabem dar boa dádiva aos vossos filhos. Se o filho pedir comida, você vai dar comida para ele. Se o filho pedir bebida, você vai dar bebida para ele. Você não vai dar uma cobra, uma serpente, uma pedra. Não é assim? Quanto mais o Pai Celeste vos dará o Espírito Santo àquele que pedir. Você tem que crer. Crer em Jesus, como diz a Escritura. Ele foi glorificado, Ele é Deus. E o que eu faço? Agora eu tenho direito, por herança, do Espírito Santo na minha vida. O Espírito Santo vem, mas
Vem para quê? Para eu ficar falando em línguas agora? Eu falo em língua também, meu irmão. Agora é para isso que o Espírito Santo vem? Não, Jesus já tinha avisado lá em Atos. Vocês serão minhas testemunhas ao descer sobre vós o Espírito Santo. E vocês então vão proclamar todas as regiões, a começar de Jerusalém. E aí você vai a Samaria, Judéia, Galiléia, até os confins da terra. Tu vai pegar tudo e falar para todo mundo do meu amor com o Espírito Santo. O Espírito Santo vem, mas não vem para deixar a gente exibido. Vem para fazer a gente jorrar essa água viva. Uma pessoa que jorra água viva pode estar no deserto, irmão. As pessoas vão atrás dela. Você crê nisso? De verdade? Recebe no teu coração? Então eu quero terminar. Eu falei para você que eu ia te mostrar que o coração não pode estar fechado. Deixa eu te contar um testemunho que eu vivi. Eu já devo ter contado isso para alguns irmãos, mas a história é assim. Essa é a minha oração. A minha oração de muito tempo é: Senhor, me enche com o teu Espírito Santo. Eu quero ser um homem cheio do Espírito Santo. Cheio. Eu quero ser uma fonte, eu quero ser rios de água viva. É meu anseio. Eu quero que as pessoas bebam de mim, de verdade, do que sai de mim, do que flui da minha vida. É o meu anseio. Por quê? Porque eu já entendi já que a minha vida foi uma desgraça o tempo que eu governei ela, o tempo que eu vivi para mim mesmo, os anos que eu vivi para mim, mesmo como cristão, não dá nada, não resulta nada. Na verdade, o melhor da nossa vida é quando a gente pode doar para Deus fazer o que Ele quiser. O melhor pãozinho é aquele que vai para a mão de Jesus para Ele distribuir para as multidões, entendeu? Senão vai ficar na merenda de alguém, vai dar até bolor, vai mofar. Eu vi o Mar Morto. Você sabe qual foi a minha experiência no Mar Morto? Está a mais de 400 metros abaixo do nível do mar. Você sabe por que ele é morto, não sabe? Quem sabe por que ele é morto? A gente fala do sol, mas na verdade ele só recebe. Ele é morto porque ele não dá para ninguém. Ele é morto porque ele não dá. Ele só recebe. Está com problema agora, os judeus estão tentando fazer lá uns acertos lá nele, mas ele está com problema que só recebe. Ele só recebe. Não tem vida nele. Nem afundar você consegue nele. Porque não tem vida, porque ele só recebe. A primeira coisa que eu me lembrei quando vi o Mar Morto foi de uma mensagem de Jorge Michan, chamada Rio ou Lago. Aí eu me lembrei na hora, falei, é verdade. Quem só recebe, morre. Essa fonte, um dos segredos para ela se manter fluindo com força, é a disposição de dar. Se a gente entra numa de só receber, a gente vai morrer. Se a gente entrar numa de fazer, Deus já me deu a vida eterna, me deu o Espírito Santo, amém, aleluia, de vez em quando eu faço alguma coisinha, a gente vai morrer, vai minguar. O que torna a gente uma fonte a jorrar para a vida eterna é esse canal aberto. Então, qual foi a minha experiência? A minha experiência é assim, eu orando por esse assunto, orando um dia, eu tinha um sonho. Eu julgo, irmãos, que Deus fala muito comigo através de sonhos. E julgo também que de vez em quando eu entendo os sonhos, os meus, e até de alguns irmãos. Esse dia eu postei ontem uma mensagem falando sobre um sonho de uma irmã. Uma irmã me contou um sonho pelo Facebook, e eu respondi para ela, mas fiquei tão inspirado com a resposta que eu dei para ela que eu resolvi fazer um texto maior e explicar sobre os espinhos, o sonho dela. Porque eu julgo que Deus me fala. Então, qual foi a minha experiência? Minha experiência foi assim, eu sonhei que estava fazendo a primeira comunhão. Então, eu estava fazendo a primeira comunhão. Quem fez a primeira comunhão aqui? Imagina eu contando essa história lá no meio dos católicos, né? Quem fez a primeira comunhão? Eu sonhei que eu estava fazendo a primeira comunhão. Então, eu voltei para a minha primeira comunhão. Não sei se você lembra da tua primeira comunhão. Eu lembrei a minha no sonho. Então, eu estava lá, me lembrei tudo nítido, assim, uma roupa branquinha. Tinha uma fita no meu braço, com um desenho da taça, do copo, da taça de Jesus, da ceia. Né? A primeira comunhão justamente é o dia da primeira ceia, né? Quando tu vai cear, vai tomar da hóstia. E aí, eu entrando para formar a fila, tinha uma canção, que era a canção que a gente ensaiou para aquele... E a canção vem inteira no sonho. A canção diz assim, para mim, a chuva no telhado é cantiga de ninar. Mas para o pobre meu irmão, para ele a chuva fina vai entrando em seu barraco e faz lama pelo chão. O refrão era assim,
como posso ter sono sossegado se no dia em que passou os meus braços eu cruzei? E termina, como posso ser feliz se ao pobre meu irmão eu fechei o coração, meu amor eu recusei. Impressionante, porque fala de fechar o coração e fala de recusar o amor para outra pessoa. E aí acordei, tomei até um susto, falei, poxa, logo de primeira comunhão que vai me dar sonho aqui, tanta coisa, aí eu lembrar da primeira comunhão. Mas aí, quando eu tenho um sonho assim que eu julgo que é Deus, eu não volto para dormir. Por quê? Porque se eu voltar para dormir, dificilmente eu vou entender o que Deus está querendo me falar. Então eu me esforço. E ali eu me esforcei, sentei, falei, não vou sentar, vou lavar o olho, vou ficar aqui. Deus tem alguma coisa para me falar. E eu sentei e me lembrei de um episódio. Imediatamente eu me lembrei de uma história que eu não aceitei, mas me lembrei. Qual era a história? Nós temos um irmão, esse irmão tinha um terreno, não tinha como fazer uma casa, a igreja se juntou para fazer uma casa para ele. Nós fizemos uma casa, eu não sei por que cargas d'água não colocaram telhado na casa. Só fizeram a laje. E um dia ele chegou lá em casa e disse, pô, Franco, tem 18 goteiras lá em casa. Bota panela, bota balde, coisa e tal. Aquilo me tocou. Eu falei, poxa, Denise, pô, o irmão fulano está com 18 goteiras em casa. A gente estava fazendo uma economiazinha. Eu tinha um plano de comprar um carro para a Denise. E eu falei, Denise, vamos fazer o seguinte, vamos pegar esse dinheiro do teu carro aqui e vamos botar telhado na casa dele? E fechamos, concordamos, eu chamei o irmão lá em casa. Cheguei, irmão amado, é o seguinte, cara, olha, esse negócio das goteiras me chateou. Realmente goteira é muito ruim, porque eu morei em casa com goteira, com chuva, na favela, sabe como é que é? Vem água, você perde tudo, aquela loucura. Então eu sei que é muito ruim, cara. Então é o seguinte, vamos botar um telhado para ele. Ah, legal, vou falar com a minha mulher. E foi falar com a mulher, mas aí voltou com outra opinião, diferente. Falou, sabe o que é, Fran? Estava conversando com a minha mulher, e aí a minha mulher não achou legal botar telhado agora não. A gente quer fazer um terraço lá em cima, entendeu? Puxa, cara. A gente quer fazer um terraço, e quando a gente fizer um terraço, aí então a gente vai botar a telha. Cara, eu não acreditei que eu estava vindo aqui. Falei, meu Deus, o cara não teve dinheiro para fazer a casa dele. Tá com goteiro, eu quero botar o telhado, ele quer terraço, a mulher dele quer terraço, agora veja. E na hora eu topei a ideia dele. Tá bom então, amado, joia, glória a Deus, vai em paz, vai em paz. E fui falar com Denise, falei, Denise, agora tu vê, Denise, que cabeça. O cara tá com goteiro em casa, ele está disposto a ajudar, o cara quer terraço. O que tem na cabeça dessa criatura, Denise? E tal. E eu me lembrei dessa história. Mas eu imediatamente falei, Senhor, tu não pode me cobrar essa história, Senhor. Como é que tu vai me cobrar? Eu quis ajudar ele, tu é testemunha. Eu não fechei meu coração para ele, não. Eu abri meu coração para ele, que está me confrontando com essa história. E aí falei para Deus, Senhor, se tu está me falando sobre essa história das goteiras do meu irmão, que dizia, a música dizia, para mim a chuva no telhado é cantiga de niná, mas para o pobre meu irmão, para ele a chuva fina, vai entrando no seu barraco. Eu quero uma palavra na Bíblia. E sentei lá, e não demorou um minuto, ouvi dentro do meu coração, 1 João 3,17. Eu conhecia de cor, 1 João 3,16. A 1 João 3,16 eu conhecia de cor. Nisto conhecemos o amor, em que Cristo deu sua vida por nós e nós devemos dar vida para os irmãos. Mas o 17, e aí que eu não lembrava, falei, bom, 17, o que diz o 17? O 17 diz o quê, cara? Você quer ler o que diz o 17? Bom, 1 João 3,17. Aí eu fiz o que eu estou fazendo agora, eu fui lá, peguei a Bíblia, abri 1 João, falei, não é possível, será que Deus está falando comigo? Eu estou com sono, estou doido, qual é? Ora, aquele que possuir recursos deste mundo e vir a ser irmão padecer necessidade e fechar-lhe o seu coração, como pode permanecer nele o amor de Deus? Eu já sabia que o Espírito Santo é o amor de Deus em mim. Eu já sabia. Parece que ele estava me perguntando assim, olha, você sabe como é que se apaga o Espírito Santo, meu filho? É assim, ó, fechando o coração. Porque outra coisa que eu não entendi também é Paulo escrevendo aos Tessalonicenses, não apagueis o Espírito Santo. Como é que alguém apaga o Espírito Santo? Como é que alguém tem poder de apagar o Espírito Santo?
Como? Se o Espírito Santo é Deus, eu sempre perguntei isso para Deus. Mas nesse dia eu tive duas respostas. Primeiro, eu entendi que o Espírito Santo apaga dentro do homem. Porque o Espírito Santo é como fogo, ele depende de oxigênio. O Espírito Santo depende de amar. O que mantém a combustão do Espírito Santo, a vida do Espírito Santo dentro de nós é o amor, é dar. Quando a gente fecha, é como se você pegasse uma vela, colocasse um copo e você apaga o fogo dentro do copo porque você acaba com o oxigênio. Nos primeiros anos que eu ia ao Chile, os irmãos eram mais pobres do que são hoje, então era muito difícil ficar na casa dos irmãos hospedados. O maior sacrifício nosso era dormir. Por quê? Porque eles metiam lá uma estufa de querosene, de parafina, e aí a gente ficava no maior drama. Qual era o drama? Fecha tudo para esquentar, morre asfixiado, porque o fogo queima o oxigênio e você morre. Abre a porta, morre de frio. O que eu faço, Senhor? Frio ou asfixiado? Escolhe a morte. O que tu vai querer? Então era um drama. Eu lembro que como era difícil dormir. Porque o fogo tem esse poder. O fogo ele precisa de oxigênio. E o Espírito Santo precisa amar. A pergunta dele é assim, se você fechar o coração, como é que o amor de Deus vai permanecer em você? E aí, irmão, eu li isso, fiquei impactado. Eu falei, meu Deus está falando comigo mesmo. Mas sei onde foi que eu errei com esse irmão. Se eu quis ajudar ele. Aí o Espírito Santo fez só uma pergunta para mim. Ele falou, se fosse teu filho, como você faria se fosse teu filho? Eu sei como eu faria se eu fosse meu filho. Eu teria dado umas mocas. Ele disse, isso é absurdo, cara. Tu não teve dinheiro para fazer a casa, agora quer botar terraço. Coisa com conversa fiada. Eu teria revertido ele. Eu teria provado para ele que ele estava fazendo uma coisa muito errada. Mas eu fui econômico, tanto nas palavras quanto no dinheiro. Que eu achei que a opinião dele bastava. Também pensei, vamos economizar aquele dinheirinho, não vamos gastar. Já fiz minha parte. Tentei ajudar. Mas Deus, ele sonda os nossos corações. Ele não se pressiona com papo gospel, aparência de espiritualidade. Irmão, Deus é Deus. Deus, ele vê nossas motivações. Ele perguntou se fosse teu filho. Eu falei, se fosse meu filho, eu teria revertido ele. Eu falei, então faz isso. No dia seguinte, a primeira coisa que eu fiz, eu nem dormi naquele dia. Chamei o irmão de novo, falei, amado, eu preciso conversar contigo. Ele, qual é o problema? Eu falei, cara, aquela história do telhado, meu irmão. Ele, qual é a história? Eu falei, então, cara, tu queria fazer um teste. Deixa eu te falar uma coisa, amado. Chamei ele com a esposa dele lá. Falei, cara, vocês estão errados. Vocês não tiveram dinheiro para fazer a casa de vocês. A igreja ajudou. Agora vocês precisam de cobrir aquilo lá, acabar com as goteiras. Vocês precisam ser mais humildes. E foi um maior quebrantamento. O irmão recebeu. Recebeu. Teria recebido da outra vez também. Se eu tivesse andado com ele, ele teria recebido também. Mas eu preferi tomar esse caminho. Já fiz minha parte. E fechei meu coração. De fato, eu fechei meu coração para ele. Por que eu fechei? Porque eu não iria mais ajudá-lo. Fechei. Não vou te ajudar mais. Chega, basta. De horas tu vai aprender que é bom para tosse. Bom para tosse, bom para goteira, tu vai aprender tudo. Esse rio, amados, de água viva, que é o Espírito Santo, que nos foi dado quando Jesus foi glorificado, ele é amor, ele ama. Um coração fechado o sufoca. Tira toda a potência dele, coração fechado. Toda a potência. A única maneira de a gente manter essa fonte jorrando, de a gente tirar os entulhos do filisteu, porque eu acho que é aí que o filisteu trabalha. Como é que o diabo trabalha hoje? Ele trabalha valorizando as ofensas. Ele trabalha usando o nosso egoísmo. Ele trabalha fortalecendo o nosso ego. Porque o nosso ego vai fechar a fonte. O meu egoísmo vai fechar a mão. O meu egoísmo vai fechar. Vou parar de abraçar, parar de estender. O meu egoísmo vai fazer. Então ele trabalha alimentando isso aí. Ele diz para mim, olha para você, olha o que você precisa, cara. Olha a tua necessidade. Olha para você mesmo. É impressionante. Ele trabalha assim, isso vai entulhando a fonte. Isso vai secando. É um negócio impressionante. Daqui a pouco tu está seco, daqui a pouco.
Daqui a pouco você está de um jeito que parece que você nunca bebeu água viva. Parece que você nunca provou de Jesus, de fato. Caramba, mas eu provei, eu sei que provei. Provou, mas deixou o filisteu entulhar a tua fonte. Então essa fonte, ela tem um propósito. Jesus falou para a mulher samaritana, depois falou na festa. Essa fonte, ela tem que jorrar. Ela não é só para matar a tua sede. E aqui, deixa eu desabafar um pouco mais com você, amado. Nós vivemos num tempo onde a gente clama por avivamento. Então tem muita gente clamando chuva. Chove, Senhor, chove, chove. Mas a impressão que eu tenho é que a gente quer pegar essa chuva com a bacia e ficar em casa com a chuvinha nossa. Deus não vai gerar avivamento em nós assim. Deus não vai gerar um avivamento, a gente só vai consumir a água dele. Deus não tem esse plano, nunca teve esse plano. Inclusive o plano de Deus nem é fazer cair chuva sobre nós. O plano de Deus é tornar cada um de nós uma fonte a jorrar para a vida eterna. Esse é o plano dele. Vê se cabe com aquilo que a gente está orando. Vê se cabe com aquilo que a gente está contemplando e pedindo a Deus. Porque eu tenho a impressão que a maioria de nós está pedindo uma chuva particular. Uma chuvinha no meu telhado, uma chuvinha na minha casa. Ah, Senhor, traz aqui. Eu avivo, eu estou precisando tanto. Avivar para quê? Para que ser avivado? O propósito de Deus é que sejam rios. Diga comigo, rios. Diga rios. Rio de quê, amado? De água viva. O Espírito Santo quer fluir através de nós. Ele não tem nenhum plano de parar na nossa horta e ficar. Ele não tem esse plano. Nem Jesus falou isso. Jesus não falou simplesmente, só consome tudo. Tudo é teu, meu filho. Não. Ele falou, você vai ser abençoado para ser uma bênção. Foi assim desde Abraão. Ser tu uma bênção. Ele falou, recebe e segura tudo. Ele falou, ser tu uma bênção. Quer fluir? É isso que ele vai dizer. Quer abrir teu coração? Porque ele... Sabe o que é engraçado nesse rio, amado? Eu vou te falar qual é o mistério desse rio. Assim, ó. O mistério desse rio é esse. Diga comigo. Aquele que tem. Diga aquele que tem. Ser-vos-á dado. E aquele que não tem. Até o que tem. Vocês completam, será tirado. O mistério desse rio é o seguinte. Quanto mais você dá, mais você recebe. De tudo. De amor, de cuidado, de palavra, de ensino. Quanto mais você dá, mais você recebe. Tudo, teus bens, tudo que você reparte, aqui o tema de João é até bens materiais. Você dá e recebe. Você dá e recebe. Denise não ficou sem carro. Casa, eu já provei, amados. Eu já dei 2. Você não fica sem casa. Olha, não tem nada que você não dê que Deus não te devolva abundantemente mais. Ele é infinitamente mais. Você não precisa ter medo. Você não precisa ter medo. Deus cuida de você. Você diz amém ou não? Você não precisa ter medo. Você diz assim, Deus cuida de mim. A gente não canta isso, Deus cuida de mim? Canta ou não canta? Canta e diz assim, Deus cuida de mim. Deus cuida de mim. Deus cuida de mim. Deus cuida de mim. Diga, Deus cuida de mim. Diga de novo, Deus cuida de mim. O Senhor cuida de cada um de nós. Ele é que cuida de nós. Ele é que cuida de nós. Eu, por muito tempo, eu achava que o avarento, cara que segura tudo com ele, eu achava, eu dizia assim, pô, esse cara, sem vergonha, esse cara. Eu tinha uma visão do avarento. Eu sempre confrontei avarento com força. Você arrepende, cara, larga de ser avarento. Eu sempre batia assim. Porque eu tinha uma visão do avarento. Até ler a Bíblia e ler esse texto que eu vou terminar lendo com você. Esse texto mudou a minha visão do avarento. O avarento não é simplesmente uma pessoa que é dura. O avarento é uma pessoa que precisa levar um socão na cabeça para ver se resolve a vida. Mas não. Avarento é uma pessoa medrosa. O medo produz o ídolo. Ele é idólatra. Todo avarento é idólatra. O avarento, ele idolatra, diz a Bíblia. O avarento é idólatra. Todo avarento é idólatra. Então ele constrói um ídolo para ele. Como é que os ídolos nascem na nossa vida? Nasce pelo medo. Se alguém disser que o Deus Sol vai queimar tudo se a gente não fizer um negocinho ali, o religioso vai lá e monta.
Aí faz o Deus chuva. Na verdade, os povos mais medrosos têm mais deuses que todos os outros. Porque não quer ficar mal com nenhum. Não é verdade? Se você ficar mal com Deus fulano, ele vai dar uma topada. Opa, então, São Salonguinho. Aí vai juntando toda a nossa religião, todo o nosso desejo de pegar uma pedra lá no Rio Jordão, levar para casa, ou levar a água do Rio Jordão. Né? Todo esse desejo religioso nosso fala do nosso medo. Fala do nosso medo de que Deus nos desampare, nos deixe. A gente quer ter o Senhor assim como um talismã, um negócio pertinho ali, entendeu? Mas o avarento é um medroso. Hebreus 13, quando no versículo 4, versículo 5, para ser mais exato, ele dá um mandamento dizendo assim, seja a vossa vida sem avareza. Diga comigo, seja a vossa vida sem avareza. Agora eu queria que você pensasse o seguinte, não apenas na avareza material, no cuidado naquele cuidado de reter as coisas que Deus te dá materialmente falando. Seja a vossa vida sem avareza, seja o teu coração aberto, escancarado para dar tudo que Deus deposita na tua vida. Pensa em tudo. E diz assim, diga outra coisa que ele fala, contentai-vos com as coisas que tendes. Fala, contentai-vos com as coisas que tendes. Ele diz duas coisas, ele fala que a pessoa também é descontente, nunca está satisfeita com o que tem. O consumista normalmente não está satisfeito com o que ele tem. Mas deixa eu te falar uma coisa sobre a pessoa avarenta e insatisfeita. Escreve que eu vou te falar, não é frase de Facebook nem Twitter. É uma verdade. Eu vou te falar, olha, quem vive em função do que não tem, não desfruta o que tem. Toda pessoa que vive em função daquilo que não tem, ela não desfruta aquilo que ela já tem. Ela não é uma pessoa contente. Tem gente que é bem-aventurada, tem mulher e família, tem filhos, mas não desfruta nem a mulher e nem os filhos. Tem mulher que tem marido, não desfruta. Mas não desfruta por quê? Porque vive aquela sede da mulher samaritana, achando que alguma coisa lá, não, quando Deus fizer isso, você é pleno. Quando Deus fizer isso, Deus já nos fez plenos em Jesus. Você quer alguma coisa muito grande para a tua vida, coisa e tal. O cara que não está satisfeito com o carro dele, ele não vai ter, ele não desfruta nem o carrinho que ele tem. Nem tira onda com o que ele tem. Porque está sempre olhando do vizinho que é melhor. Pô, tu viu o carro do vizinho? Caramba, meu irmão. Vive aquele frenesi, vive aquela angústia. Gente, é um negócio. E não desfruta. As pessoas que estão ao nosso redor, elas não são desfrutadas da companhia, do amor, do cuidado, nada desfruta. Nada acontece, porque está sempre se pensando em alguma coisa que vai acontecer, que vai vir. Diz assim, contentai-vos com as coisas que tendes. Por que eu tenho que ser contente? Ele diz, porque ele tem dito. Diga, ele tem dito. O que Deus tem nos dito? De maneira alguma te deixarei. Olha o que ele está falando para o avarento. Um negócio doido. Eu jamais diria isso para um avarento. Eu diria, daria um tapa na orelha, vai se arrepender, cara. Larga de ser materialista, capitalista, sei lá, mais o que. Mas o autor da carta, ele se compadece do avarento. Ele falou assim, o teu problema é fé, tu é avarento porque você não crê. Não crê em quê? Não crê do que ele tem dito. De maneira alguma te deixarei, nunca, jamais te abandonarei. Você nunca, no dia que você confiar a tua vida a Deus plenamente, você nunca vai se ver desamparado. E mesmo quando você duvidar, mesmo quando você se sentir desamparado, você não está desamparado, você está amparado e não está abandonado. Nunca. Se você sentar honestamente com Deus, com a tua família, com a tua esposa, e fizer um inventário da tua vida, você vai descobrir, Deus nunca desamparou você. Nunca. Até quando você perdeu, Ele te consolou. Até quando Ele tirou algo de você, Ele te consolou de uma maneira sobrenatural. Então Ele não te desampara. Porque uma pessoa desamparada, você vê a pessoa desamparada, gente. Abandonada é uma coisa, não é nem um ser humano. Mas você vê,
Até quando Deus tirou algo de você, foi para te encher no nível que você não tinha provado ainda. Foi para te dar alguma coisa que você ainda não tinha de verdade experimentado. Então, ele jamais te abandona. E ele diz assim afirmaremos confiadamente. O que a gente tem que afirmar confiadamente? Digo, o Senhor é o meu auxílio. Isso aqui tem que ser cantado, declarado. Digo, o Senhor é meu auxílio. Não terei medo. Não temerei, não terei medo. Tu vê que é um cara medroso. Não terei medo. Ele pergunta assim, que me poderá fazer o homem? Eu já parei para perguntar, olhar essa pergunta, examiná-la melhor. A impressão que a gente tem quando lê isso aqui, parece que ele está falando, que me poderá fazer o homem de mal para mim. De mal. Mas não é isso que ele está perguntando, não, mano. Ele está dizendo assim, o Senhor é meu auxílio. Diga, o Senhor é meu auxílio. Diga, não terei medo. Sabe o que ele está perguntando? O que o homem pode fazer para me favorecer? É isso que ele está perguntando. Ele diz assim, melhor é confiar em Deus do que em príncipes. Não é isso? Não é o centro da Bíblia que diz que é assim? É o centro da Bíblia. É o centro da Bíblia, é o versículo central da Bíblia. Melhor é confiar em Deus do que confiar em homem. Não importa a graduação dele, PhD, DD, dinheiro, fama. O que ele tem é homem. Ele é homem. Homem. Homem morre. Homem acaba. Homem perece. Homem termina. E com ele seus projetos. Porque não tem lugar onde exista mais projeto do que o cemitério. Se você for lá, você vai ver quantos projetos estão ali dentro. Acabados e terminados. Mas Deus é a nossa fortaleza, é Ele que nos sustenta. Melhor é confiar nele. Melhor é se entregar nele. Melhor é se dedicar a ele. Melhor é se abandonar completamente nas mãos dele. Porque ele não vai te frustrar jamais. Jamais, amado. Pelo contrário, ele te promete matar a tua sede. E além de matar a tua sede, ele promete te fazer uma fonte a jorrar para a vida eterna. Ele promete, ele está dizendo, olha, você não só vai ser saciado, não vai te faltar nada, como eu vou transformar a tua vida numa fonte verdadeira. As pessoas vão beber em você. As pessoas vão ter prazer de estar perto de você. Olha, irmãos, outro dia eu escrevi também sobre pessoas que aceitam ser idolatradas. Copa do Mundo, tem essa coisa toda, o cara diz que o cara é Deus, coisa e tal. É o maior perigo, né? Porque aquilo que é exaltado entre os homens, diz a Bíblia, é abominável diante de Deus. É abominação para Deus. Um homem verdadeiro cristão, consciente, ele sabe que se as pessoas chegam a ele desesperadas para beber, não é por causa dele. É por causa da fonte que jorra nele. Ele nem pode dizer assim, eu sou o cara. Não pode, amados. Não pode. De verdade, não pode. Se alguém se agrada da tua vida, se alguém bebe da água que Deus faz jorrar em você, você não pode dizer que você é uma pessoa. Eu sou tal. Não é. Não é. Quer fazer um teste legalzinho? Pensa assim, se eu fosse um incrédulo hoje, quantas dessas pessoas estariam me ouvindo? O que eu teria para dizer se eu seguisse a minha vida sem Jesus? O que eu teria para dar? De verdade. Porque o telhado acaba. A comida acaba. O carro acaba. Mas a água viva não acaba jamais. A água viva é viva. Você diz amém ou não?